Olá, senhores. Na aula passada, encerramos o tema empregador. E nessa última videoaula desta segunda unidade, iniciaremos o estudo do tópico contrato de trabalho. E antes de iniciarmos, é sempre bom lembrar a importância dos senhores terem às mãos papel, caneta e lápis, a fim de que façam as devidas anotações e anotem eventuais dúvidas para que possamos discutir no fórum de discussão desta unidade. Pois bem, a partir de agora passaremos à análise do contrato de trabalho. O contrato de trabalho também é conhecido como relação de emprego ou contrato de emprego. Essas últimas duas terminologias, relação de emprego e contrato de emprego, parecem ser mais apropriadas, tendo em vista que estaremos analisando especificamente a relação de emprego, o contrato de emprego. Como vimos, trabalho é gênero e emprego é espécie. E é o contrato de emprego, a relação empregatícia, a figura do empregado que será o nosso objeto de estudo durante todo esse curso de Direito do Trabalho. Contudo, ao conceituar o contrato de trabalho, a própria CLT utiliza a terminologia contrato de trabalho, o que, a nosso ver, é uma impropriedade. Dessa forma, mesmo que daqui para frente passemos a utilizar o contrato de emprego como sinônimo de contrato de trabalho, é essencial que vocês saibam a diferença que existe entre as duas terminologias, entendendo que a expressão mais apropriada é contrato de emprego. Ok? Posto isso, vamos ao conceito de contrato de trabalho, ou emprego, lousa. O artigo 442 da CLT nos diz que o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. O contrato de emprego, portanto, é um negócio jurídico pactuado entre empregado e empregador acerca das condições de trabalho. Estipula-se o trabalho que será prestado, o salário, a jornada de trabalho, dentre outras questões. Portanto, se o contrato é um ajuste de vontades entre empregador e empregado, nós podemos dizer que a natureza jurídica dessa relação é de um contrato. Há uma relação contratual entre empregado e empregador. Essa é a teoria mais aceita pela doutrina brasileira, qual seja, a natureza jurídica da relação de emprego é contratualista. Quando falamos dessa natureza contratual, automaticamente estamos dizendo que o contrato é fruto da autonomia da vontade das partes, empregado e empregador. Nesse sentido, o artigo 444 da CLT vai dizer mais ou menos o seguinte: as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação entre as partes interessadas, é claro, em tudo quanto não seja contrário às disposições de proteção do trabalho. Ou seja, as partes são livres para negociar, desde que os direitos mínimos trabalhistas previstos na legislação sejam garantidos. Exemplo, a nossa Constituição da República vai dizer que o pagamento de hora extra deve ser acrescido de um percentual de um adicional de 50% da hora normal de trabalho. Essa é uma garantia mínima prevista na legislação. Vejam que, nesse caso, podem as partes, empregado e empregador, até aumentar essa proporção, ajustando, por exemplo, um adicional de 100% para a jornada extraordinária. Isso é fruto da autonomia da vontade. Não podem as partes, contudo, invocar a autonomia da vontade para restringir direitos. No caso, embora seja possível fixar um adicional de hora extra superior ao previsto na legislação, não será possível restringir, diminuir. Em resumo, aplica-se a autonomia da vontade desde que essa autonomia não seja utilizada para restringir direitos previstos na legislação. As partes podem aumentar os direitos, mas não podem diminuí-los, restringi-los. Isso, senhores, é a regra. E eu digo a regra porque a reforma trabalhista de 2017 acrescentou um parágrafo único ao artigo 444 da CLT. Esse artigo, que eu não vou ler aqui para os senhores, exacerba a autonomia da vontade. Esse artigo diz que,
Em alguns casos, pasmem, tomem nota. Esse artigo diz o seguinte: a autonomia da vontade prevalecerá sobre a lei. Eu confesso que chego a arrepio só de falar uma aberração dessa. A crítica que é feita a esse dispositivo da reforma trabalhista se dá em razão de nós já sabermos que os direitos trabalhistas previstos em lei são indisponíveis. Vimos isso quando falamos do princípio da irrenunciabilidade de direitos, lá na unidade 1. Depois, em casa, façam a leitura do artigo 444 e seu parágrafo único, bem como a do artigo 611-A da CLT. Tentem fazer uma análise crítica e depois, havendo dúvidas, vamos discutir a situação no fórum de discussão dessa unidade. Prosseguindo, lousa. Alguns doutrinadores vão dizer que o contrato de emprego possui alguns requisitos. Requisitos esses similares àqueles que estudamos na relação de emprego. São eles: habitualidade, subordinação, onerosidade, pessoalidade e ainda a alteridade. Não vamos explicar cada um desses requisitos, até mesmo porque já tratamos deles quando versamos sobre a relação de emprego. Assim, se tiverem dúvidas, sugerimos que retornem às aulas que tratamos dos requisitos da relação de emprego. Voltemos à lousa. Veremos agora algumas condições acerca da validade do contrato de emprego. Para que o contrato de emprego seja considerado válido do ponto de vista legal, devem estar presentes algumas condições, quais sejam: os agentes devem ser capazes, tanto o empregado quanto o empregador. O objeto da pactuação deve ser lícito, ou seja, não pode ser ilícito. E, por fim, a forma do contrato de emprego deve ser prevista ou não defesa, não proibida em lei. Vamos explicar cada uma dessas condições. Primeiro, agentes capazes. Ou seja, para que o contrato de emprego seja válido, é necessário que as partes sejam capazes. No direito do trabalho, é proibido o trabalho do menor de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14. Assim, por regra, somente pode firmar contrato de emprego o menor que tenha 16 anos ou mais, com exceção da situação do aprendiz, como dissemos. No Brasil, a maioridade civil ocorre aos 18 anos completos. Contudo, para fins trabalhistas, é permitido firmar contrato de emprego a partir dos 16 anos. Nas situações em que o empregado possui mais de 16, mas ainda não assumiu a maioridade civil, ou seja, não completou os 18 anos, existem algumas regras protetivas. Exemplo: o artigo 7º da nossa Constituição da República, ou Constituição Federal, vai dizer que é proibido o trabalho noturno, perigoso e insalubre aos menores de 18 anos. Segunda condição: para que o contrato de trabalho, ou melhor, contrato de emprego, seja considerado válido, a atividade desempenhada deve ser lícita, ou seja, não pode ser contrária à lei. Logo, nas atividades ilícitas, mesmo que presentes os requisitos da relação de emprego, podemos dizer que não há vínculo empregatício entre as partes. Exemplo: empregado em banca de jogo do bicho. O jogo do bicho, meus caros, é uma atividade ilegal. Logo, não pode haver relação de emprego nesse tipo de atividade. Outro exemplo, totalmente hipotético. Imaginem que eu, Sumerli, chefe de uma organização criminosa, resolva contratar um assassino. Coloco na primeira página de um jornal de grande circulação, abre aspas: contrata-se assassino com experiência, paga-se bem, 50 mil reais por mês, férias, 13º, carteira assinada, todos os demais direitos previstos na legislação estão garantidos. Olha que beleza. Até mesmo quem nunca matou um mosquito vai ficar tentado com essa proposta. E aí, eu pergunto aos senhores, isso é válido? Imaginem que eu atrase o pagamento do salário desse assassino. Ele poderia ir até a Justiça do Trabalho para cobrar esse valor?
Pode ou não pode? O assassino pode argumentar, mas doutor juiz, eu cumpri direitinho com o meu trabalho. Só esse mês de julho eu matei mais de 10 sujeitos a mando do meu empregador. Ora, meus caros, nessa hipótese, o objeto pactuado é ilícito. Homicídio é um crime previsto no artigo 121 do Código Penal. Portanto, não há relação de emprego. Além de não conseguir nada na Justiça do Trabalho, o sujeito, o assassino, ainda vai ver o sol nascer quadrado. Vai para o chilindró, cadeia. Terceira condição, forma. Para que o contrato de emprego seja considerado válido, ele deve observar a forma prevista na legislação. Até aqui, ok. O contrato deve observar algumas formalidades. Mas que formalidades seriam essas? No direito do trabalho, o contrato pode ser tanto escrito quanto verbal. Isso mesmo. Não apenas o contrato escrito é válido, o contrato de boca também tem validade no nosso país. Qualquer contrato pode ser realizado verbalmente, desde que haja ajuste, acordo entre as partes. Essa é a regra. Somente há necessidade de contrato de emprego escrito nos casos em que a legislação expressamente assim determinar. Exemplo de contrato que precisa ser escrito. Contrato de aprendizagem. O artigo 428 da CLT determina que esse tipo de contrato de aprendizagem precisa ser escrito. Outro exemplo de contrato que precisa ser escrito é o atleta profissional, nos termos do artigo 9º da Lei 6.533 de 78, se não me engano. Esses dois casos são exceções à regra geral. Esses dois casos, os contratos precisam ser escritos. Resumindo, a regra é que o contrato de emprego pode ser tanto verbal quanto escrito. Somente precisa ser obrigatoriamente escrito nos casos em que a lei assim determinar. Ainda quanto à forma, é importante dizer que o contrato pode ser expresso ou tácito. Será expresso quando as partes expressamente, objetivamente, firmarem a relação de emprego. E será tácito quando não há essa declaração expressa de vontades, mas a relação de emprego vai se formando aos poucos. O contrato tácito ocorre, por exemplo, quando o empregador não se opõe à prestação de serviços. Querem ver um exemplo de contrato de emprego tácito? Imagine que um vizinho meu, desempregado, se ofereça para cortar a grama do meu quintal. Não se estipula valor, dia, horário, nada disso. Aí um belo dia, esse sujeito vai lá e corta a grama sem cobrar nada. Eu, como não sou um sujeito pão duro, dou um trocado para esse vizinho. Com o tempo, a pessoa começa a ir diversas vezes por semana, cortar a minha grama 3, 4 vezes por semana. E como sempre, eu ofereço um valor ao final do trabalho. Percebam, não houve um acordo expresso de contrato de emprego. Mas esse contrato foi se formando com o tempo, tacitamente. Presentes os requisitos da relação de emprego, esse vizinho que, despretensioso, apareceu sem querer muita coisa, poderá exigir o reconhecimento do vínculo de emprego, garantindo-se a ele todos os direitos previstos na legislação trabalhista. Ok? Vejam o que diz o artigo 443 da CLT, lousa. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Observem que, da redação do artigo 443, não falamos ainda acerca da duração do contrato de trabalho, de emprego. E quanto à duração, esse contrato poderá ser por prazo determinado ou indeterminado. A regra geral, meus caros, é que o contrato de trabalho seja pactuado por prazo indeterminado, ou seja, ele se estende no tempo de maneira indefinida, até que seja extinto. Na ausência de estipulação pelas partes, isto é, se não se estipula se o contrato é por prazo determinado ou indeterminado, presume-se que ele é por prazo indeterminado. Assim, a exceção são os contratos por prazo certo, por prazo determinado.
De acordo com o parágrafo 1º do artigo 443 da CLT, o contrato por prazo determinado é aquele cuja vigência dependa de termo prefixado, ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Aqui, é importante dizer que somente se admite contrato por prazo determinado nas hipóteses expressamente previstas na lei. Falaremos algumas hipóteses de contrato por prazo determinado que estão previstos na CLT. Lousa. Primeira hipótese. Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Aqui, senhores, estamos falando de um serviço que é breve, transitório. Observem que a atividade empresarial é permanente, mas o serviço é transitório. Exemplo. Empresas que, em razão do aumento da produtividade em determinadas épocas do ano, se veem na necessidade de contratar mais pessoas para suprir a demanda nesse período. Próxima hipótese, lousa. Aqui na letra B, temos as atividades empresariais de caráter transitório. Nesse caso, a atividade empresarial não é permanente, mas transitória. Exemplo. Empresas que somente funcionam em determinadas épocas do ano. Isso é muito comum que ocorra em empresas, por exemplo, de fogos de artifício para as festas juninas e em empresas que se dedicam à fabricação de panetones para o Natal. Essas atividades, por regra, ocorrem apenas durante um período do ano e isso justifica a contratação temporária. Nesses dois casos, serviço transitório e atividade empresarial transitória, o contrato somente pode ser celebrado pelo prazo máximo de 2 anos. É admitida uma única prorrogação, desde que não se exceda o prazo máximo previsto, qual seja 2 anos. Ultrapassado esse prazo, o contrato passa a vigorar automaticamente por prazo indeterminado. A última espécie de contrato por prazo determinado que vamos analisar é o tão conhecido contrato de experiência. Lousa. O contrato de experiência busca testar o empregado por um período, ou seja, verificar se o empregado tem condições de se adaptar ao ambiente de trabalho, com seus colegas, e ainda verificar se ele tem capacidade técnica para a função que vai desempenhar. O contrato de experiência, de acordo com o artigo 445 da CLT, tem um prazo máximo de 90 dias. Ele pode ser prorrogado uma única vez, mas desde que não se ultrapasse esse prazo limite de 90 dias. Exemplo, preciso contratar um empregado. Acho que 90 dias é muito tempo. Faço um contrato de experiência de 45 dias. Nesse período de 45 dias, eu observo que não foi o suficiente para verificar se o empregado vai se adaptar ou não à sua nova função. O que eu faço? Prorrogo o contrato. Só que essa prorrogação não pode exceder 90 dias. Logo, eu prorrogo o contrato de experiência por mais 45 dias, totalizando o limite de 90 dias. Ah, Sumirli, e se o contrato de experiência ultrapassar esse período de 90 dias, o que acontece? Bom, nesse caso, o contrato automaticamente passa a ser designado como de prazo indeterminado. Esses são alguns casos, exemplos de contrato por prazo determinado. Como eu disse, o contrato a termo por prazo determinado é exceção. Somente se admite nos casos previstos em lei. Pois bem, meus caros, com isso, terminamos a nossa segunda unidade de ensino. Espero que as aulas estejam sendo proveitosas. Obrigado pela atenção e até breve no nosso próximo encontro.